Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas nesse dia mais uma vez, e ela vai estar, até porque a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E o Senhor nos concede mais uma oportunidade hoje de meditarmos, de refletirmos na sua palavra. E espero que o Espírito de Deus possa gerar em nós crescimento, amadurecimento e que nos provoque no sentido de que nossos conceitos sejam confrontados, sejam contestados, como a gente vai ver hoje, e a gente amadureça mais e mais na caminhada cristã. Vamos louvar ao Senhor? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos falar com o Senhor? Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na sua palavra mais uma vez. Exaltamos aquele que é o Rei sobre todos, o Senhor dos senhores, aquele que tem o poder absoluto de tudo em tuas mãos, e que a nossa vida siga em obediência, em sujeição e também em aprendizado a respeito desse reino ao qual nós fomos inseridos e fomos chamados. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nesse dia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos seguindo os estudos do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós nos deparamos com o capítulo de número 9, o final do capítulo 9, e também o capítulo de número 10, iniciando também o capítulo de número 11. Então hoje a nossa abordagem aqui, ela vai pegar um texto um pouco maior
mas ele é fruto de uma sequência ou de uma história que envolve o apóstolo Pedro. Nós temos visto a história do livro de Atos, nos mostrando o surgimento da igreja cristã na linha do tempo, ou no calendário. A igreja cristã ela tem uma história que remonta ao Antigo Testamento, que antecede os séculos que envolveram aí os primeiros anos da igreja. Nós reconhecemos que a igreja ela começa logo, na verdade, a história da igreja é antes mesmo da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro e o próprio apóstolo Paulo. Mas nós estamos tendo um olhar aqui mais buscando mais uma perspectiva no calendário, no surgimento histórico em que faz o povo de Deus, que no Antigo Testamento é chamado de Israel, ser identificado no Império Romano como sendo igreja cristã. Agora, o povo de Deus não é exclusivamente Israel. O povo de Deus começa a ter também participantes de outras nacionalidades, de outras etnias, de outras nações. E hoje a história de Pedro nos mostra isso, né? O livro de Atos nos conta o avanço da igreja e do reino de Deus, chegando até os gentios. Nós já falamos aqui sobre o evangelista Estevão, o evangelista Filipe, Estevão sendo apedrejado por causa de um discurso evangelístico no meio do povo judeu, Filipe indo até Samaria e depois indo até uma estrada pregando a um etíope. Nós já vimos a conversão de Saulo, aquele que concordou com a morte de Estevão e aquele que respirava ameaças contra a igreja, mas o Senhor Jesus Cristo se encontra com Saulo e diz que este é um instrumento escolhido para levar o seu evangelho tanto aos gentios quanto aos judeus. E hoje nós vamos ver a conversão de um outro personagem importante, a conversão de Cornélio. E nessa conversão de Cornélio, o apóstolo Pedro tem um papel importante. Nós concluímos na semana passada, ou na quinta-feira, melhor dizendo, a respeito da conversão do apóstolo Paulo, que a conversão é um milagre realizado por Deus que transcende a lógica humana. Tanto Ananias, quando ele é chamado a ir até onde Paulo estava para orar por Paulo, quanto a igreja em Jerusalém tem dificuldade com a conversão de Paulo, porque ele era um homem que respirava ameaças contra a igreja, foi para Damasco para prender os cristãos e posteriormente os entregar para que fossem executados, mas este homem se converte, ou é convertido, e Ananias, ele a princípio até faz uma consideração com o Senhor, mas o Saulo, esse que prende e manda matar os cristãos, é ele mesmo. Jesus então diz, a palavra registra isso para nós, né? Que este é um instrumento escolhido para a pregação do evangelho aos gentios. Ou seja, o homem que improvavelmente se converteria ao evangelho, ele sofre o milagre da conversão. Mas o Deus que realiza o milagre da conversão também realiza o milagre dos ministérios, transformando e capacitando os convertidos. O Paulo convertido, um convertido improvável, vai ter um ministério impactante na história da igreja. O Deus que realiza o milagre da conversão também realiza o milagre dos ministérios
levando Paulos ou improváveis convertidos a serem instrumentos na expansão do seu reino. E terminamos falando que existe uma necessidade urgente de Ananias e Barnabés na igreja que vençam suas hesitações para ajudar novos cristãos. O problema não é Saulo ser convertido, mas converter ou convencer a igreja a acolher Paulo. A conversão de Paulo não foi nenhuma dificuldade para o Senhor, mas a maneira como a igreja se porta, ela faz com que a integração de Paulo no meio da comunidade seja um pouco mais dificultosa, né? E falamos que a gente até entende essas realidades, até porque precisamos ser prudentes, né? Afinal de contas, esse homem, dias atrás, estava concordando com o apedrejamento de um discípulo de Jesus. Mas a figura de Ananias e Barnabé acolhendo Paulo é uma figura que se faz necessária na igreja nos nossos dias também. Pessoas que creem no milagre da conversão, mas também no Deus que faz surgir ministérios impactantes também de maneira milagrosa. Chegamos então à história de Cornélio. Como é que começa a história de Cornélio? Capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Após a narrativa da conversão de Paulo, existe uma colocação de Lucas. A igreja desfruta de um momento de paz e ela está crescendo. A igreja não para de se expandir. O reino de Deus não para de avançar. Após esse registro, então, segue-se um relato de 3 histórias. Que histórias são essas? 2 milagres. A cura de um paralítico chamado Enéas e a ressurreição de Tabita ou de Dorcas, né? Esses milagres são realizados pelo apóstolo Pedro ou pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo Pedro, apontando para as credenciais apostólicas, nós vamos ver daqui a pouco. A segunda história é a conversão de um gentio, Cornélio. Cornélio, um gentio, ou seja, alguém que não era parte da nação judaica, ele se converte ao Evangelho, ou ele é convertido ao Evangelho. E a terceira história que nós vamos ver, não hoje nós vamos se ater a essas duas aqui, a história de uma fuga, porque Pedro fora preso, mas ele foi liberto da prisão. E o que está sendo mostrado nessas 3 histórias? Essas histórias do milagre ou dos milagres da conversão de Cornélio e da fuga de Pedro da prisão, porque ele fora preso pelas autoridades da região, apontam para a confrontação que o Evangelho realiza. A confrontação do sofrimento humano, da doença e da morte, né? A conversão de um gentio aponta para a confrontação da alienação, porque Deus não faz acepção de pessoas. E a prisão de Pedro pelas autoridades aponta para a confrontação da tirania política. Então, nessa sequência de histórias que nós vamos iniciar hoje, nós vamos ver essas confrontações promovidas pelo Evangelho. O Evangelho confronta o sofrimento humano, o Evangelho confronta a alienação e o Evangelho confronta a tirania política. Vamos, então,
refletir sobre as duas primeiras histórias, começando pelos dois milagres. Está registrado aí na sua Bíblia, do verso 32 do capítulo 9 até o verso de número 43. A cura de um paralítico chamado Enéas, está faltando um azinho ali, e a ressurreição de Tabita ou de Dorcas. Por que Lucas está registrando estes eventos? Está sendo mostrado para nós as credenciais apostólicas de Pedro. Por quê? Porque os milagres que Pedro realiza são milagres que seguiram o exemplo de Jesus. Jesus também curou paralíticos. Jesus também curou paralíticos com expressões similares a que Pedro usou. Ou seja, na verdade era Pedro que estava seguindo o modelo de Jesus. Quando, por exemplo, no verso 34, Pedro se vira para Enéas e diz: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Jesus também disse isso para paralíticos durante o seu ministério público. Então, o registro de Lucas está mostrando para nós que existe uma ação de Cristo no ministério de Pedro. E mais, esse milagre é um milagre que acontece não em um processo, é um milagre repentino, imediato, levanta e anda. E Enéas, o paralítico, ele levanta e anda no mesmo momento. Assim como Jesus realizou os milagres com paralíticos que imediatamente respondiam à sua palavra. É um milagre realizado no poder de Jesus, ou os dois milagres, né? Na ressurreição de Tabita, por exemplo, de Dorcas, Pedro vai seguir um processo muito semelhante ao que Jesus fez na ressurreição da filha de Jairo. Quando a menina estava morta e Jesus chega à casa, então ele vai ressuscitar a menina e Pedro parece seguir esse processo que Jesus fez também na ressurreição de Dorcas, tá? Tanto a ressurreição de Dorcas quanto o milagre da cura do paralítico Enéas são realizados no poder do Senhor Jesus Cristo. No verso número 40 do capítulo 9, é dito que Pedro orou. E a oração, envolvendo uma consciência cristã, ela está sendo mediada no poder ou no nome e na pessoa de Jesus. E Jesus disse: tudo que vocês pedirem no meu nome lhes será concedido. Então, a oração de Pedro, ela está acontecendo e ela é respondida devido ao poder e à mediação de Cristo. E mais, esses dois milagres, da cura do paralítico e da ressurreição de Dorcas, são sinais da salvação de Jesus. O Cristo que cura a paralisia humana, o Cristo que ressuscita os homens espiritualmente. Os milagres realizados por Pedro estão sendo usados como sinais da salvação de Jesus. E mais, esses milagres, eles resultam na glória do Senhor Jesus Cristo, tanto na cura de Enéas, quanto na ressurreição de Tabita. Cristo é glorificado e pessoas ouvem o testemunho do Evangelho e achegam-se, creem no Evangelho, tá? Essas são as histórias dos milagres de Pedro. Por que esses milagres estão sendo relatados? Lucas está mostrando para nós as credenciais apostólicas de Pedro. Lucas está mostrando para nós que Jesus, o Cristo ressuscitado, estava agindo no ministério de Pedro. Agora, como que termina o relato da conversão, ou melhor, da ressurreição de Dorcas? Verso 43. Pedro ficou em Jope muitos dias,
em casa de um curtidor chamado Simão. Pedro é um enviado do próprio Cristo, na autoridade do próprio Cristo. E tanto Pedro quanto as pessoas que estão presenciando os milagres estão reconhecendo que em Pedro há uma ação do Cristo ressuscitado. E que o Cristo ressuscitado, ele veio, se manifestou para levantar os prostrados, para tirar o homem da sua paralisia e da sua condição de morte espiritual. Que homens são esses? Todos os homens. Por isso, agora, no verso 43, é dito que Pedro está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão. Esse detalhe é importante para os eventos que vêm a seguir até que Pedro chegue na casa de Cornélio. Vamos entender algumas coisas, tá? O relato da conversão do gentio chamado Cornélio é um relato que fala do confronto de preconceitos. Pedro está sendo confrontado e a igreja, consequentemente, também. E está sendo tirada da igreja a roupagem judaica. Por que isso? Quando Pedro passa um tempo na casa de um curtidor, alguém que mexia com couro de animais, esse homem, consequentemente, ele manipulava cadáver de animal. Então, esse trabalho de Simão, o curtidor, o fazia ser um homem cerimonialmente impuro. E Pedro está hospedado na casa dele, o que mostra para nós que a mentalidade judaica de Pedro já estava sendo trabalhada em alguns aspectos, porque ele não resiste em se hospedar na casa de um homem, dentro da perspectiva judaica, cerimonialmente impuro. E isso é importante por quê? Porque na sequência da narrativa, Pedro ele vai se deparar com uma experiência na casa de um gentio. E essa relação de judeus com gentios era proibida pelos judeus. Então, o tempo na casa de um homem considerado impuro está preparando o apóstolo Pedro. E na casa de Simão, Pedro tem uma visão. Uma visão de um lençol descendo dos céus. E nesse lençol há uma grande mistura de animais. É o que é dito para nós no verso de número 11 ao verso de número 13. Nesse lençol havia toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, esse lençol que Pedro vê na visão, ele tem uma presença de animais considerados pelos israelitas puros e também impuros. E a ordem de Deus era: mata e come. Pedro, então, no verso 14, diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Eu não vou comer animais imundos. Não dá, eu sou um judeu. Aí Deus, então, o Senhor, ele vai dizer a Pedro, no verso 15: ao que Deus purificou, não consideres
comum. Essa é a ênfase da visão de Pedro. Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso mexe com Pedro. E por que está sendo dito essa verdade ou este princípio a Pedro na visão? Porque dentro da experiência israelita, qualquer relacionamento com o gentio era proibido. E se Pedro precisava ir até a casa de Cornélio para pregar o evangelho, porque no capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, Lucas registra para nós que Cornélio também teve uma experiência em que ele é orientado a enviar pessoas até Pedro para que Pedro fosse à sua casa anunciar a mensagem de Deus a ele. Para Pedro ir até a casa de Cornélio, esse paradigma precisava ser quebrado. Esse preconceito envolvendo judeus e gentios precisava ser quebrado. Então, na visão de Pedro, na casa do curtidor, um homem cerimonialmente impuro, Pedro está sendo levado a pensar que aquilo que Deus purificou, ele, o apóstolo Pedro, e nem a igreja, pode considerar comum. Isso nos leva a pensar de que essa história da conversão de Cornélio talvez seja mais sobre a conversão, entre aspas, de Pedro e da igreja ao cronograma ou aos propósitos missionários de Deus, do que sobre a conversão de Cornélio. É claro que a conversão de Cornélio tem um peso na narrativa, a gente não desconsidera isso. Mas na narrativa, Deus também está trabalhando no apóstolo, naquele que era o principal líder do colégio apostólico nesse período, aquele que tinha uma representatividade maior. Deus está trabalhando no apóstolo para que o apóstolo e a igreja estivesse abraçando o propósito missionário de Deus que envolvia os gentios. Então não é apenas a conversão de Cornélio. A narrativa está nos mostrando também a mudança da mentalidade da igreja. Um detalhe muito curioso. Onde que Pedro estava quando ele recebe a visão do lençol que desce do céu? Isso se repetiu por 3 vezes, é o que diz o texto bíblico, com animais que os judeus consideravam impuros, e a ordem era mata e come. Onde que Pedro estava? Pedro estava em Jope. E Jope foi a cidade em que o profeta Jonas embarcou em um navio para tentar fugir da missão de profetizar aos gentios de Nínive. Então, em Jope, em Jope, Jonas, ele embarca para fugir do propósito de Deus de usar Jonas para profetizar aos ninivitas. Essa história de Pedro parece uma versão redimida da história de Jonas. Se na história de Jonas a gente tem um profeta contrariado, indo aos ninivitas, na história de Pedro indo à casa de Cornélio, a gente tem um apóstolo
sendo trabalhado em sua mentalidade cristã e em sua mentalidade missionária. O amadurecimento da consciência cristã envolve momentos de perplexidade e confusão. Por que dizemos isso? Porque terminada a visão, olha só o que diz o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Eu quero destacar o verso 17, o princípio do verso 17 do capítulo 10. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado da visão. Pedro estava confuso. Aquela visão e aquela ordem de Pedro matar e comer animais impuros está deixando Pedro confuso. O amadurecimento de toda a consciência cristã vai confrontar a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de pensar o mundo, a nossa maneira de ver as pessoas. O amadurecimento da consciência cristã vai passar pela contestação de doutrinas que nós aprendemos, de tradições que nós trazemos. E isso tudo vai gerar um certo incômodo na gente. É aquela velha história, né? Crescer é bom, mas crescer também dói. O crescimento também é um processo que é natural, contudo, o crescimento ele traz algumas inquietações. O amadurecimento da consciência cristã envolve reflexões pessoais e a ministração do Espírito Santo, porque no verso 19 diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, Pedro está refletindo, ele está perplexo, ele está confuso, capaz de o que significa essa visão de matar e comer os animais que os judeus não podem comer porque são impuros. Pedro está meditando nisso tudo, está refletindo. Aí, de repente, o verso 19. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Guarde isso aqui. O amadurecimento da sua consciência cristã e da minha consciência cristã vai envolver reflexões pessoais, que por vezes vão gerar incômodos, e também a ministração do Espírito Santo de Deus. No final nós vamos voltar a essa questão. Mas o que eu quero levar você a pensar, você que está numa caminhada espiritual no Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer promover o amadurecimento da sua consciência. Por vezes ele vai te deixar perplexo, ele vai te levar a reflexões que contestam os seus conceitos pessoais, e o Espírito Santo vai trazer para você orientações que te tirem de um estado mental, que te tirem de algumas conclusões e te coloquem em uma outra percepção. Lembrando que Pedro aqui já está convertido, tá? A questão aqui não é a conversão de Pedro, por isso que nós colocamos aqui o entre aspas. A questão aqui é o amadurecimento da sua consciência cristã, o entendimento do Evangelho. Pedro já era um apóstolo. Afinal de contas, ele tem as credenciais apostólicas, mas o apóstolo também precisava amadurecer no entendimento do Evangelho.
Aí nós chegamos então no encontro de Pedro com Cornélio. O encontro de Pedro com Cornélio é fruto de uma orquestração divina. Porque, como eu já disse no capítulo 10, do verso 1 ao verso 8, é dito para nós a respeito de quem era Cornélio. E Cornélio, ele era um centurião a serviço do Império Romano. Ele era um homem piedoso, verso 2 do capítulo 10, temente a Deus, fazia muitas esmolas e ele orava a Deus. É bem provável que Cornélio não fosse um prosélito propriamente dito, né? Porque se ele fosse um prosélito propriamente dito, ele seria um homem circuncidado, e sendo circuncidado, então os judeus o considerariam parte da aliança. Então Pedro não teria nenhuma resistência em ir até a casa dele. O que entendemos é que Cornélio era um homem que temia a Deus, era um homem piedoso, ele tinha práticas de bondade em sua vida, e ele é um homem que orava ao Senhor. O que acontece? Um anjo vai aparecer a Cornélio e ele vai dizer a Cornélio assim: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, verso número 4. E ele vai mandar Cornélio, então, enviar mensageiros a Jope, onde Pedro estava, para que Pedro fosse levado até a sua casa, a casa de Cornélio, e então pudesse trazer uma mensagem a Cornélio. Cornélio, então, depois do anjo se retirar, ele vai chamar alguns servos, vai chamar um soldado piedoso. Eu acho interessante essa colocação, porque aquilo que Cornélio tem para compartilhar é algo que requer também pessoas piedosas de outro lado. Se não fosse um homem piedoso do outro lado, ou pessoas piedosas do outro lado, olha só, eu estava orando e de repente o anjo apareceu para mim. Se não fossem pessoas que tivessem um certo temor de Deus, eles não iriam dar ouvidos a Cornélio. Cornélio, então, ele vai enviar estes homens até Jope para que trouxessem a Pedro. Quando esses homens chegam em Jope, na casa onde Pedro estava perplexo, meditando na visão que teve. Ou seja, Deus estava organizando todas as coisas para que nos devidos momentos o encontro dos mensageiros de Cornélio acontecesse com Pedro, a fim de que tudo acontecesse no seu devido tempo, e tendo Pedro já passado por alguns processos que os levasse à casa de Cornélio sem nenhum impedimento. Pedro entende a visão. Afinal de contas, ele é contestado, mas ele também é direcionado pelo Espírito Santo. Então, ele vence a hesitação e a dúvida. Afinal de contas, no verso número 20, o Espírito está dizendo a Pedro: levanta, desce e vai com eles, nada duvidando. Pedro, pode ir, sem nenhum receio. Você vai estar agindo debaixo da consciência do Evangelho. Então, sem nenhum tipo, sem nenhum medo de se quebrar uma tradição ou uma lei judaica. Além disso, Pedro hospeda na casa de Simão o curtidor, gentios, porque o verso de número 23 nos é dito
que estes mensageiros da casa de Cornélio passaram a noite na casa de Simão o curtidor, junto com Pedro. Então, nessa casa de Simão o curtidor, tinha o curtidor, um homem cerimonialmente impuro, tinha o apóstolo Pedro, um judeu, e tinha-se também gentios. Olha como que a mentalidade de Pedro está mudando. E alguns irmãos também que já faziam parte da comunidade, da igreja, que já haviam abraçado a fé cristã, estavam ali na casa de Simão o curtidor. Quando Pedro ele vai à casa de Cornélio, Cornélio a princípio tem uma atitude no verso número 25 do capítulo 10 de tratar a Pedro como uma divindade, ou um tipo de divindade. Ele se prostra, ele se lança aos pés de Pedro. Pedro tem uma palavra interessante, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro se recusa a ser tratado como Deus. E ao entrar na casa de um gentio, ele se recusa em dar ao outro ou ao próximo um tratamento desprovido de dignidade humana. Olha só o que Pedro diz no verso número 28. É proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. É proibido acontecer isso que está acontecendo aqui, gente. Ó, eu, judeu, na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eu me recuso a ser tratado como uma divindade, por isso Cornélio levanta, e eu também me recuso a tratar vocês sem a dignidade humana devida, porque Deus me ensinou, Ele me demonstrou que nenhum homem deve ser considerado comum ou imundo. Gente, aqui, pelo menos dentro de uma lógica da ordem da salvação, né? Daquilo que envolve uma cronologia de eventos que envolvem a conversão de alguém, Pedro não está falando de pessoas já convertidas ao Evangelho. Pedro está falando que Deus demonstrou a ele que nenhum ser humano pode ser tratado como comum ou como cerimonialmente imundo. É por isso que eu estou aqui, um judeu na casa de um gentio. Vemos nessa história Deus em missão promovendo encontros redentivos. No verso de número 22, diz assim, capítulo 10, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Esse é o encontro dos mensageiros de Cornélio com Pedro. Deus está coordenando o calendário e o relógio. Porque estes homens chegam na casa do curtidor, onde Pedro estava, justamente quando a visão havia sido dada a Pedro. Quando Pedro está naquele afã, naquela inquietação que a visão provocou nele. Deus está cuidando do tempo de viagem, para que esse tempo de viagem se harmonizasse com o processo pelo qual Pedro, o mensageiro, estava passando. Deus está preparando a mente do mensageiro. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele vai iniciar uma conversa e ele vai
transmitir uma mensagem cristocêntrica, onde ele fala da vida de Cristo, do ministério público de Cristo, ele fala da morte de Cristo e ele fala da ressurreição de Cristo. Isso aqui é importante você guardar. A nossa fé, ela repousa sobre fatos históricos. Vida de Cristo, morte de Cristo e ressurreição de Cristo. E esses fatos históricos, eles são cercados de significado espiritual, que envolve o perdão dos nossos pecados. É o que Pedro vai dizer na casa de Cornélio. Quando Pedro está na casa de Cornélio, no verso número 33, Cornélio diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos aqui, Pedro, na presença de Deus. Isso é lindo. Família reunida de Cornélio. Cornélio chamou também alguns amigos íntimos. Pedro, nós estamos na presença de Deus para ouvir o que você tem a dizer a nós. Aí Pedro então fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus em favor do perdão do pecado, dos pecados dos homens. Quando Pedro falava isso, a partir do verso de número 44, diz assim, capítulo 10, verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo fora derramado. Olha só, em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja que estava orando e eles estavam assentados em um cenáculo. Em Atos 8, o Espírito Santo foi dado aos samaritanos mediante a imposição de mãos dos apóstolos. Em Atos 10, Pedro ainda falava, ele não estava orando, ele não estava impondo as mãos. O Espírito Santo foi derramado sobre a casa de Cornélio, sobre a casa do gentio. O que mostra para a gente é que no livro de Atos não existe um padrão estabelecido com respeito à forma com que o Espírito Santo é dado aos homens. Ou seja, aquela ideia da iniciação na caminhada cristã em 2 estágios, onde há uma conversão e posteriormente o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, por vezes, ele é entendido dentro de um padrão, de um protocolo. Não é isso que Lucas procura ou se preocupa em registrar, porque em todos os relatos não existe um único padrão. Porque é Deus quem está realizando este ato. E por que Deus está derramando agora o Espírito na casa de Cornélio? E aconteceu na casa de Cornélio a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ou seja, os gentios também desfrutaram de uma experiência com o Espírito Santo igual a que foi dada em Atos capítulo 2. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala a respeito dos Pentecostes no livro de Atos. O Pentecostes entre os judeus, o Pentecoste entre os samaritanos e o Pentecoste entre os gentios. Atos 2, o Pentecoste dos judeus, Atos 8, o Pentecoste dos samaritanos e Atos 10, o Pentecoste dos gentios. Por que isso está acontecendo? Aí voltando ao nosso estudo a respeito
dessa experiência dos samaritanos com o Espírito Santo. Assim como Deus impediu o cisma judaico-samaritano, ele trabalharia e trabalhou para impedir o cisma judaico-gentio. A igreja predominante judaica, que está tirando a roupagem judaica, precisava entender que Deus não tratava os gentios de maneira diferente da qual ele tratou os judeus. Assim como os judeus receberam o Espírito Santo, os gentios também receberam, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí a pergunta que o reverendo Augusto Nicodemos faz: onde aconteceu o meu Pentecostes? Atos 10. Porque eu sou um gentio, eu não sou um judeu. Eu também não sou um samaritano. Se eu fosse um samaritano, o meu Pentecostes teria acontecido em Atos 8. Atos 2, uma experiência para os judeus. Mas em Atos 10 se consuma o propósito de Deus de dar o seu Espírito a homens de todas as raças e de todas as nações. O que está acontecendo na casa de Cornélio é um Deus que não faz acepção de pessoas, confrontando o preconceito e tirando a roupagem judaica da igreja. A igreja precisa aprender que Deus trata judeus e gentios da mesma forma. O que podemos concluir, então, desse primeiro momento da história de Pedro indo até a casa de Cornélio? Vamos concluir hoje com essas 3 afirmações. Primeiro, a pregação entre os gentios requer o amadurecimento da mentalidade cristã dos portadores da mensagem. Os gentios precisam ser alcançados. Os curtidores de couro precisam ser alcançados. Como é que esse povo vai ouvir a mensagem do Evangelho de maneira saudável? Através de mensageiros, de portadores da mensagem, que amadureceram na mentalidade cristã. Antes de Pedro ir à casa de Cornélio, Pedro precisa ser contestado em seus preconceitos e tradições judaicas arraigadas. Mas, em segundo lugar, o amadurecimento da consciência cristã acontece pela ministração do Espírito Santo. Nós reconhecemos isso. Mas ela não descarta, a ministração do Espírito não descarta a reflexão que contesta conceitos pessoais arraigados, ou seja, a ministração do Espírito Santo nos levando a esse amadurecimento, ele é um processo que por vezes vai incomodar a gente, em que por vezes vai fazer a gente dizer o seguinte: não, de maneira nenhuma eu vou fazer isso, eu aprendi de uma outra forma, Senhor. Como é que eu vou comer animais impuros? Não, sou crente. Aí este homem precisa ser confrontado pela ministração do Espírito, mas essa ministração do Espírito não descarta momentos de perplexidade com aquilo que ele mesmo achava certo, e agora confrontado, ele vê que a sua mentalidade precisa mudar. Ou seja, a capacitação dos portadores da mensagem para alcançar os gentios é um desafio pessoal. É uma experiência que nos convida ao crescimento, ao amadurecimento.
Mas para isso, o Espírito Santo vai permitir que em alguns momentos a gente fique perplexo com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que está sendo proposto, em comparação com aquilo que nós cremos e aprendemos. Para alcançar gentios, os mensageiros, os portadores da palavra, precisam passar pelo processo que Pedro passou. De aprender com Deus a não considerar nenhum homem comum. Por mais que este homem seja um curtidor de couro, por mais que este homem seja um gentio, o portador da mensagem do Evangelho, ele vai aprender que não existem pessoas comuns aos olhos de Deus. Mas em terceiro e último lugar, nós aprendemos nessa história que as roupagens usuais das igrejas aqui, uma referência às igrejas denominacionais, às igrejas locais, não são capazes de resistir ao avanço do propósito missionário de Deus. O que aconteceu? No verso 47, quando aqueles que estavam acompanhando Pedro e já eram convertidos ao Evangelho presenciaram o derramar do Espírito sobre a casa de Cornélio, olha só o que é dito o que eles perguntam a Pedro, melhor dizendo. Aqueles que acompanhavam Pedro nessa experiência, já eram discípulos de Jesus. Olha só o que eles perguntam a Pedro no verso 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Os judeus falando, nós judeus recebemos o Espírito Santo. Atos 2. Como é que alguém agora vai recusar a água para que estes sejam batizados, uma vez que eles receberam o Espírito assim como a gente? Então, a casa de Cornélio vai ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E segue-se, então, a narrativa dizendo que isso chegou ao conhecimento da igreja que estava na Judéia. Ou melhor, isso chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Aí, quando Pedro foi para Jerusalém, os que eram da circuncisão arguiram Pedro. Pedro, o que você foi fazer na casa de um gentio, rapaz? O que estava acontecendo lá? Que negócio é esse de você estar com os circuncisos? Aí Pedro vai contar toda a história. Olha, gente, eu tive a visão de um lençol descendo do céu, com animais impuros, e a ordem era para que eu comesse. E eu disse que eu não ia comer. E a ordem, ou o que eu aprendi com a visão, é que eu não posso considerar comum aquilo que Deus purificou. Quando eu acabei de ter essa visão, vieram homens me chamando a ir à casa do gentio Cornélio. Chegando na casa do gentio Cornélio, eu falei do Evangelho. Enquanto eu falava do Evangelho, o Espírito veio sobre eles, assim como veio sobre nós no dia do Pentecoste. Aí, olha só o que Pedro vai dizer no verso número 17 do capítulo 11 agora. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, os gentios receberam o mesmo dom do Espírito que nós recebemos. Quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ué, vocês estão preocupados com o que aconteceu na casa do gentio Cornélio? Porque eu fui lá pregar o Evangelho?
eles receberam o Espírito assim como nós. Ou seja, o próprio Deus os aceitou. Se o próprio Deus os aceitou, quem sou eu para resistir não aos gentios, mas a Deus? O que mostra para nós que mesmo as igrejas denominacionais, locais, estarem vestidas de roupagens que faz com que pessoas fora da igreja sejam vistas como impuras, o próprio Deus não vai permitir que essas roupagens impeçam o avanço do seu propósito missionário. Ele vai levantar Pedro, ou Pedros, e ele vai mostrar para a igreja que algumas roupagens dela precisa ser deixada para trás. A obra missionária de Deus, alcançando os confins da terra, não vai parar. Aí o verso 18 do capítulo 11 diz: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, as tradições eclesiásticas, as roupagens eclesiásticas, não vão atrapalhar a concretização do avanço missionário da igreja de Deus, porque é o próprio Deus que está fazendo isso. Ele vai confrontar a mente dos evangelistas, vai mudar a mentalidade, vai gerar incômodos, sim, vai gerar inquietações, mas ele vai levar a cabo o seu propósito redentivo em alcançar as nações. Próxima quinta-feira, nós nos encontramos e vamos dar sequência ao capítulo de número 11, de maneira a olharmos para o que vai se desdobrar a partir deste avanço da igreja entre os gentios. E como que agora uma questão política vai tentar impedir o avanço do reino de Deus. Tá bom? Vamos orar? Senhor, leve-nos a reflexões, leve-nos a ponderações, leve-nos a contestações que mudem a nossa forma de pensar e levem a nossa mente cativa ao Senhor Jesus, para que os gentios sejam alcançados sem hesitação. Que o Senhor tire de nós toda roupagem, toda tradição religiosa, eclesiástica, que por vezes nos distancia do propósito missionário do Senhor. E que o Teu Espírito mesmo nos conduza a perplexidades que nos levem a contestar o que pensamos, a fim de que possamos abraçar o seu querer, a sua vontade e o seu ensino. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que nos permita continuar amadurecendo na mentalidade e na consciência cristã. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm estudado a palavra junto conosco. Que o Senhor abençoe as suas famílias e que o Senhor nos ajude também a lidar com as circunstâncias da vida que surgem e que por vezes nos afetam, mas no auxílio que o Senhor dá, podem ser superadas e podem ser contornadas e podem ser até mesmo transformadas. Essa é a oração que fazemos,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que o culto de domingo à noite estará sendo transmitido ao vivo, tá? E que quinta-feira nós estaremos voltando ao nosso momento de estudo bíblico, tá? E eu deixo um comunicado aqui. Nós estamos retornando, esse é o segundo final de semana que nós estamos retornando às nossas reuniões presenciais, tá? E como a adesão ao culto de quinta-feira, neste primeiro momento, não tem sido de um número de pessoas que nos possibilite mobilizar outras para a realização do culto, não que um culto com 2 ou 3 pessoas não possa acontecer, é que a gente está se preocupando também em não mobilizar outras pessoas para que este culto venha acontecer na sede. Então nós estamos, no momento, suspendendo os cultos presenciais de quinta-feira, tá? Então aí para a próxima semana, as inscrições vão estar sendo abertas para os cultos do domingo pela manhã, o culto da terceira idade, e o culto de domingo à noite, tá? E quinta-feira nós vamos seguir ao vivo os nossos estudos na sequência do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Deus o abençoe e um forte abraço.